Bom, o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi, é alvo de uma operação deflagrada hoje para investigar supostas irregularidades na contratação de uma organização social, OS, para a gestão do hospital de campanha construído. Para conversar um pouco sobre essas investigações que abordam desvios no setor da saúde em meio à pandemia de Covid-19, está conosco, muito gentilmente nos atendendo, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Doutor, boa tarde, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, seja bem-vindo. Muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Valeu. Procurador, de acordo com o Ministério Público de São Paulo, são cumpridos mandados de busca e apreensão em São Paulo, também em Barueri, Jundiaí e Mauá. Quais são os crimes compreendidos dentro dessa investigação? Bom, nós temos aí inúmeras condutas criminosas, notadamente por conta da contratação, em tese, de uma empresa que não teria capacidade para o fim, para a realização das atividades para a qual foi contratada, ou seja, contratou-se uma empresa que na verdade estaria no nome de uma pessoa de 21 anos, sobrinha de um médico, e essa empresa teria que gerenciar todo um hospital de campanha. Está claramente aponta para uma organização criminosa, pautada para desvio de recursos públicos, pelo menos em tese, na medida em que essa empresa não tem a menor condição de gerir um hospital de campanha daquele tamanho para uma cidade como Mauá, e os valores envolvidos, portanto, há indícios muito claros aí de desvio de recursos públicos. Então temos repercussões no campo criminal, como no campo da improbidade administrativa. Puxa, e procurador, por que essas investigações se espalham para áreas adjacentes também? É preciso percorrer uma trilha, o caminho que foi feito para todo esse desvio acontecer, talvez envolvendo outras pessoas também? Exato, na verdade foram feitas apreensões em Mauá, no gabinete do prefeito, na própria residência, mas também das partes envolvidas na contratação e da empresa. Então, daí a razão pela qual a nossa equipe foi até Jundiaí, foi até Barueri, sede da empresa, sede da residência da Secretaria da Saúde, uma vez que é preciso, a operação ela tinha a finalidade precípua de apreender documentação, objetos, computadores, o próprio procedimento de licitação, que na verdade foi uma dispensa de licitação. Tudo isso agora já está em poder do nosso gabinete, e isso tudo com o apoio das equipes e os valorosos promotores do GAECO e da nossa Polícia Civil do DOP. Certo. E doutor, como acontece exatamente, para quem é leigo, para quem nos acompanha não entende tão bem, uma investigação como essa feita por parte da Procuradoria nesse exato momento e daqui para frente? Bom, na verdade nós recebemos a informação dessa contratação e da inidoneidade da empresa contratada sem o procedimento licitatório. A partir daí, nós procuramos fazer investigações, constatar dados da empresa, constatar o valor do contrato, a capacidade operacional, o histórico, com tudo isso em mãos, e notadamente por envolver um prefeito, nós fomos então ao Tribunal de Justiça em busca dos mandados de busca e apreensão. Nós conseguimos esses mandados na semana passada. A partir daí montamos essa operação com o apoio da Polícia Civil, para justamente, como quero reiterar, a apreensão de objetos, de valores. Foi apreendido quantia em dinheiro, é bom que se diga, dentro de um aparelho de ar-condicionado, e tudo isso agora está sendo encaminhado para a Procuradoria-Geral de Justiça. Tudo isso será devidamente analisado para o posterior ajuizamento das ações penais respectivas. E essas operações têm que ser feitas de forma rápida e até de surpresa, mesmo para que essas provas não possam ser destruídas, né? Dinheiro escondido dentro de ar-condicionado, isso é uma prova de
realmente má fé, provavelmente, hein? Agora, eu estava acompanhando notícias de que esse mesmo prefeito, Átila Giacomuzzi, já teria sido preso pela Polícia Federal suspeito de desvio de verbas de merenda em uma operação, e isso foi em setembro. Ele teve o mandato cassado pela Câmara dos Vereadores, mas conseguiu voltar ao cargo após uma decisão judicial. Nesse caso que eu citei agora, desvio de verba de merenda. Agora, em meio à pandemia, quer dizer, são momentos de fragilidade da sociedade. Esses casos podem ter algum tipo de agravante? Não, sem sombra de dúvida, atinge, pode-se dizer, a característica de uma infração hedionda, ou seja, que causa repugnação, na medida em que é um momento muito difícil, é um momento em que a população está precisando do poder público, é um momento em que o agente público, em que o órgão público, nós, funcionários públicos, temos que ter toda a atenção para a população. É hora de dedicação total à coisa pública e não de desvio de recursos. Aliás, desvio de recursos em nenhum momento. Pior ainda, nesse momento gravíssimo de pandemia, de ausência de recursos e de dificuldade extrema para toda a população brasileira. Então, isso, sem sombra de dúvida, é uma circunstância que deverá agravar muito eventuais consequências, tanto no campo da improbidade administrativa, como na esfera penal e processual penal. Sim, lamentável demais. Procurador, em post no Facebook, o prefeito Átila Giacomuzzi se disse indignado com toda essa ação. Ele, como principal foco da investigação, ele pode também recorrer de alguma forma ou se negar a colaborar? Bom, veja, toda a operação está amparada numa ordem judicial. E tudo isso será discutido no Poder Judiciário, na verdade, no Tribunal de Justiça, e o prefeito, evidentemente, poderá se justificar, poderá apresentar sua defesa, deverá fazê-lo, observado sempre o contraditório e a ampla defesa, né? Por ora, ainda é uma investigação, mas é evidente, essa investigação nos dá indícios aí muito fortes de irregularidade, na medida em que a organização social que foi contratada sem licitação, ela claramente não tinha condições de executar o serviço para o qual foi contratada, né? Em um valor significativo, 3,3 milhões de reais, o que nos aponta seríssimos indícios de irregularidade. Insisto, no momento em que se exige seriedade, no momento em que se exige compaixão para a população. Sim, é uma pena, mas pelo menos o crime vem aí, então, através desse forte trabalho sendo desvendado. O senhor, doutor, teria dados de quantos estados ou cidades do Brasil já começam a ser investigados por desvios nesse momento da pandemia? Olha, são várias, não é? Há casos envolvendo governos estaduais aí no Norte e Nordeste, que nós já soubemos, tivemos um caso emblemático também no Rio de Janeiro, não é? E aqui em São Paulo estamos trabalhando aí com algumas prefeituras também, o que tem dado muito trabalho ao Ministério Público e aos órgãos, às forças de segurança do Estado. Fato é que temos trabalhado muito e que isso sirva de lição para que os gestores públicos aí atuem com a maior probidade possível. Aliás, é sempre importante pontuar a medida provisória do governo federal, que indicou que só por culpa grave poderia se punir alguém numa contratação irregular nesse momento, que para nós, e nós deixamos sempre muito claro, isso é um absurdo, porque esse é um momento em que o gestor público tem que ter o maior cuidado possível, não é? E não liberar para que ele possa contratar sem licitação e já contar com um eventual erro. É função do agente público, do gestor público, trabalhar com probidade. A lei da improbidade administrativa, o Código Penal, não foi revogado por conta da pandemia. Então, maior atenção ainda temos que exigir dos gestores públicos nesse momento. E aqueles que cometem irregularidades agora terão com certeza um agravamento significativo de suas sanções em ambas as esferas da justiça, seja na esfera do direito penal, seja na esfera da improbidade administrativa. Certíssimo. E o senhor tocou num ponto justamente que eu queria falar também. O governo federal autorizou, nesse momento, especialmente da pandemia, que cidades e estados gastassem de forma mais autônoma. Diante disso, como e quem pode fiscalizar para evitar
esse tipo de desafios? Tem plataformas que nós, cidadãos, por exemplo, podemos ficar a par desses gastos, ainda mais agora, nesse momento? Sem dúvida. Todos os órgãos de governo, municipais, estaduais e até o federal, eles são obrigados a ter nos seus portais informações de todas as contratações que estão realizando por conta da pandemia. E esta fiscalização tem sido feita pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Não é? Nós temos um acordo, inclusive, com o Tribunal de Contas de uma via rápida acerca das informações de eventuais ilegalidades. O Tribunal de Contas tem feito um trabalho também primoroso, nos remete essa informação rapidamente. O Ministério Público tem feito o seu trabalho, não só aqui na capital, como também em outros municípios do estado de São Paulo. E assim tem sido feito em todo o Brasil. Acho que é um papel importante dos tribunais de contas e da própria população, que pode e deve acessar o portal da sua cidade e verificar as contratações que estão sendo feitas, notadamente quem está sendo contratado e quais os valores envolvidos. Nós aqui do estado de São Paulo já oficiamos todas as prefeituras para que esse portal estivesse acessível a toda a população e para que a gente possa ter o acesso. Estamos refinando informações no nosso setor de inteligência para que a gente possa agir onde houver indício de irregularidade. Perfeito. E, procurador, mesmo que sejam autoridades, essas pessoas sendo agora identificadas cometendo crimes tão graves como esses de desvio de dinheiro público, as punições podem chegar inclusive à prisão, porque a impunidade sempre foi um problema no nosso país que deixa o povo todo muito decepcionado e às vezes desesperançoso. Sem sombra de dúvida, muitas vezes, além do desvio de dinheiro público, desvio de recursos públicos, que podem ser já prisões aí de 4, 5, 6 anos, temos também, em alguns casos, a organização criminosa, o momento de pandemia, que é uma agravante prevista na legislação penal. Tudo isso pode fazer com que, no futuro, esses agentes públicos que têm aí tratado de forma irregular os recursos da população possam aí experimentar algum tempo de prisão. Isso é necessário que sirva de exemplo, não é? Porque, insisto, não é admissível que num momento como esse, aquele que foi eleito pelo povo, aquele que teve a confiança da população, trair essa confiança, desviando recursos que podem salvar vidas, não é? Com certeza. Enquanto isso, só para a gente atualizar e deixar bem claro, mais de 869 mil casos no nosso país e pelo menos 43 mil pessoas que já perderam a vida. Bom, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo, que já fica convidado para voltar outras vezes, conversar, esclarecer mais para a gente, por favor, sobre o assunto. Valeu mais uma vez, boa semana. Muito obrigado, boa semana, um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan.